Numa expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Glória a Deus, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu
peço que tua presença aumente. E eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Declare. No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. E a ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. E eu me rendo aos teus pés. E és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. E eu me rendo aos teus pés. E és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. E eu me rendo aos teus pés.
refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Glória a Deus. Ou as palmas, Senhor Jesus, amém? Boa noite, Igreja Renovar, a paz do Senhor, amém? Podem tomar os vossos assentos. Nós já estamos aqui reunidos na presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebam que esse é um convite que o Senhor Jesus faz a todos aqueles que já se encontram com sobrecargas, com pesos e até mesmo cansados da jornada, da caminhada, precisando de um refrigério, de uma restauração, ser completamente renovado pelo Senhor. Sabe, Ele fez esse convite há mais de 2000 anos, mas hoje, nesta noite abençoada, Ele te convida. Você que está cansado, você que está afadigado, sobrecarregado, oprimido, venha, receba de mim que sou manso e humilde de coração, descanso para a tua alma. Troque o seu fardo pelo meu, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Eu gostaria que você que pode nesse momento fechasse os seus olhos, colocasse as mãos sobre o seu coração e fizesse essa oração juntamente comigo. Senhor Jesus, aqui nós estamos e confiamos no Senhor. Sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo, quanto pedimos ou pensamos segundo o Teu poder que em nós opera. Às vezes os nossos olhos já não têm mais esperança de enxergar um futuro glorioso, um futuro com esperança, um futuro com uma nova história e uma alegria. Mas nós sabemos que hoje, nesse exato momento, o Senhor faz esse convite. Venha até a mim, você que já não suporta mais. Venha até a mim, você que já está cansado da jornada, que já não consegue enxergar com olhos de fé, olhos de esperança. O Senhor hoje te diz: o justo não vive pela vista, mas vive pela fé. Então hoje, Senhor, renova, restaura, cura, transforma, traz um novo tempo, uma nova estação, um óleo fresco, uma nova unção sobre a vida deste homem, desta mulher, desta família, desta casa. Retire
todas as bagagens que estão pesadas e sobrecarregando esta pessoa. Que haja uma troca agora, que você e eu venhamos confiar total e plenamente em Cristo Jesus e depositar aos pés dele tudo aquilo que é carga, que é peso, que é sobrecarga sobre as nossas vidas, que nós venhamos confiar, como o Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Receba do jugo suave, receba do fardo leve que apenas Jesus Cristo tem para tua e para minha história. E olha, respire fundo e receba refrigério da parte do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Amém? Vamos receber o Bispo Isaac Souza, que já está aqui, pronto para ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Amém, querida. Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus, nós também estamos felizes, porque nesta noite fria, aqui na Renovar Casa Nova, Paraná, Mandaguari, mas você veio, você teve o desejo de ouvir a palavra, de adorar a Deus, de se entregar a Deus. A palavra do Senhor diz que um dia neste lugar vale mais do que 1000 anos em outros lugares. Então isso quer dizer que estar neste lugar é sinônimo de prazer. Estar na casa do Senhor é sinônimo de alegria. Como a nossa alma se alegra em estar na presença de Deus. Por favor, se coloque de pé no seu lugar para a gente ler a palavra. 1 Reis, capítulo de número 18. Nós estamos passando por uma transição, né? A Renovar está ganhando uma nova identidade. Bom, inauguramos em 2017. Para 2026 são, enciclopédia, agora é calculadora ambulante, 9 anos. 9 years. 9 years, or yes. Ok. Renovar italiano, Renovar Brasil. Ok. Então, come on everybody. Nós vamos ler então o que está em 1 Reis, capítulo de número 18. Você que está em casa, no trabalho, onde você esteja, recebe também a presença do Senhor, a paz do Senhor. Deixa o teu nome nos comentários que nós vamos estar orando por você, tá? Então nós estamos passando por uma transformação após 9 anos, uma nova identidade. Nós estamos entrando numa visão muito evangelística, né? Onde nós vamos alcançar muito mais almas, vamos alcançar pessoas que estavam indecisas e o Senhor tem assinado embaixo. Então a igreja vai ganhar novas cores, não é? Recebendo uma nova identidade, um lugar para se pertencer. 1 Reis 18, 24 diz: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Diga comigo, é boa esta palavra. Amém? Glória a Deus. E ainda no versículo agora de número 30 está escrito: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Se ele estivesse falando num tom, como eu creio que foi de muita autoridade, ele não falou com essa voz mansa, não. Ele olha para todos os 400 profetas de Baal e os de Azera também, e ele diz com uma voz muito imponente: chegai-vos a mim. E todos eles ouvem a voz do profeta Elias. E todo o povo se achegou a ele. Ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. Diga, o altar do Senhor estava quebrado. Pode se assentar, aplauda Jesus. Grita, palavra viva. Fala comigo.
Queridos, nós estamos na campanha, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando nós lemos essa palavra, nós vamos encontrar aqui um altar. Esse altar estava posicionado em um lugar que muitos profetas, muito bem antes de Elias, costumavam oferecer os seus sacrifícios. Porém, diante de uma crise hídrica, bispo, o que é uma crise hídrica? Uma crise hídrica é quando, imagine você que a Sanepar, que distribui a água para todo o estado do Paraná, ela entra em colapso. Vamos imaginar que não cai a chuva por um período de um ano, e nesse período, Rodrigo, os reservatórios naturais se abaixam. Então imagine que as represas e rios que abastecem todas as cidades do norte do Paraná simplesmente secam. Então vai acontecer uma crise hídrica, não tem água. Então imagine você que quando Elias chega naquela região, havia uma crise muito grave. O povo não sabia o que era chuva há muito tempo. Ora, se não tem água, não tem vida. O gado não tinha como saciar a sede. Então vamos imaginar que as vacas não conseguiam produzir leite. Imagine que não havia mais reprodução. Então, além da crise hídrica, havia agora uma necessidade de se comer, de se beber, porque sem água não tem vida, não tem vegetação. Então Elias, ele vai perceber que aquela crise que estava instaurada era porque o altar do Senhor estava quebrado. Deixa eu falar uma coisa para você: quando a adoração falha, quando não há ninguém para adorar, quando a adoração fica em silêncio, obviamente que os céus também vão se silenciar. Se não tem alguém para adorar, Deus não pode receber algo em silêncio. O altar de Deus estava quebrado. Então até algo que era tão natural, que era a chuva, não acontecia mais. Deixa eu falar uma coisa: quando você para de adorar, quando você para de invocar o nome do Senhor, quando você para de buscar a Deus, simplesmente os céus ficam fechados, os céus ficam de bronze e não tem como Deus te abençoar. Mas quando eu adoro, quando você adora, quando nós priorizamos buscar a presença do Senhor, em tempos de crise ou não, os céus permanecem abertos para cada um de nós. Pode dar um glória a Deus aí e aplauda o nome do Senhor. Deus vai abrir os céus neste lugar. Oh, aleluia! Quando Elias propôs um desafio, os 400 profetas de Baal, os profetas de Azera também acharam interessante aquele desafio de Elias. Primeiro, o que Elias propôs, nenhum deles tinham proposto antes. E eles disseram: boa é esta palavra. E só Elias ficou por profeta. Eu quero entender uma coisa aqui. A Bíblia Sagrada, anexando esse texto, diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você olhar para esse texto, Elias estava em desvantagem, mas ele era um justo do Senhor. Diante dos seus problemas, diante das suas provas, diante das batalhas que o Senhor tem enfrentado, talvez você até se julgue estar só, dizendo: Deus não está comigo. Olha o tamanho do problema, olha o problemão que eu estou enfrentando. Presta atenção, Deus estava com Elias, e pelo fato de Elias estar com Deus, ele não temeu os profetas de Baal, porque junto com Deus, igreja, nós somos a maioria. Oh, aleluia! E quando eu começo a ler esse texto e destrinchá-lo para você, no verso 30, 1 Reis 18, para quem está acompanhando, diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem hoje, eu ia dizer para você: ter coragem para enfrentar as suas ruínas. Repita comigo: ter coragem para enfrentar ou encarar as ruínas.
Essa palavra aqui é para quem em alguma área da sua vida tem coisas quebradas. Essa palavra é para alguém que está enfrentando algo que simplesmente se quebrou. Algo que está totalmente despedaçado. Talvez é na área sentimental, o coração está quebrado. Quebrado de decepção, quebrado de mágoa, quebrado de angústia. Talvez é na área financeira, quebrado, não tem mais dinheiro. Está devendo, não tem recurso, não tem expectativa de melhorias, não tem perspectiva, não tem negociação. Talvez a vida financeira está quebrada. Talvez a vida espiritual está quebrada. A pessoa não tem força mais para orar, não tem forças para adorar, até conhece a palavra, mas não lê mais a palavra, não tem forças mais para vir para a casa do Senhor, não tem forças mais para se envolver nas coisas de Deus. A vida espiritual está quebrada. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo um homem corajoso, porque ele chama a responsabilidade para ele. O problema aqui não é um altar quebrado, o problema aqui não é estar sozinho, o problema aqui é transferir a sua responsabilidade para alguém. Vamos exemplificar, porque a gente prega para quem está em casa, mas a gente prega local também. Vamos a um exemplo. Eu não vou para a igreja hoje porque fulano também não vai. Eu não vou fazer algo porque fulano também não vai fazer. Eu me desviei, eu me afastei, porque eu me chateei, eu me decepcionei com a igreja. Escuta, igreja, ninguém sai da presença do Senhor por causa de homens. Quem se converteu em Cristo Jesus, aconteça o que acontecer, você permanece na cruz. Você sabe quem te resgatou, você sabe quem te salvou. Sabe o que significa? Isso significa transferir a culpa. Quem sai da presença de Deus e mergulha no pecado, mergulha nos vícios, mergulha no mundão, na verdade isso sempre esteve gritando dentro do coração, e bastou uma desculpa para aflorar o que estava dentro. Mas Elias não, ele chamou a responsabilidade para ele. Ele diz: chegai-vos a mim, porque ele tinha certeza que alguma coisa os céus iria fazer por ele. Levanta a tua mão, Deus vai fazer alguma coisa por você, Deus vai fazer alguma coisa pela tua casa, Deus vai fazer alguma coisa pela tua família, Deus vai fazer alguma coisa pela tua saúde. Assim não vai ficar. Se você chamar a responsabilidade para você, os céus vão assinar embaixo. Pode aplaudir a ele aí. Eu estou sentindo uma presença. O interessante é que quando ele chama a responsabilidade para ele, todo o povo obedece. Está vendo? Quando nós estamos com a palavra de Deus, queridos, os católicos obedecem, os espíritas obedecem, os feiticeiros obedecem, porque a palavra de Deus, ela é do Senhor. Não tem como negar. Se você andar de ônibus, se você andar de carro, se você andar a pé, alguém sempre vai dizer: graças a Deus, Deus te abençoe. A palavra Deus está na boca de todas as religiões. Só há um Senhor, só um Deus Todo-Poderoso. Então, interessante que nesse mesmo versículo, só que na parte C diz assim: e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Deixa eu fazer uma pergunta: de quem era aquele altar? De quem era o altar? E como que o altar estava? Então, o altar era do Senhor, mas o altar estava quebrado. O que Deus revelou para mim como lição? Mesmo aquele altar estando quebrado, mesmo aquele altar está danificado, aquele altar ainda pertencia ao Senhor. Bispo, o que é o altar hoje? É esse piso lindo que o senhor está pisando aqui? É um palco? Não. O altar hoje não são as paredes da Renova Church. O altar hoje é o meu coração. E quantas pessoas, aleluia, estão quebradas. Quantas pessoas estão destruídas. Quantas pessoas estão decepcionadas. Oh, meu Deus. Quantas pessoas estão passando por uma dificuldade.
Quantas pessoas que não estão suportando mais. E quando você pergunta como é que está a sua vida, alguém diz assim: a minha vida está quebrada, a minha vida está derrotada, a minha vida está na miséria. Eu quero profetizar para você levantar a mão e dar um grito de glória. Mesmo quebrado, mesmo chateado, mesmo enfrentando dor, mesmo enfrentando dificuldade, você ainda é um altar do Senhor. Deus ainda tem prazer de receber o teu sacrifício. Deus ainda tem prazer de receber o teu louvor. Deus ainda tem prazer de receber a tua adoração. Eu quero dizer, se algo está quebrado na tua vida, Deus vai consertar. Aplauda Ele aí. Cadê o primeiro que vai dar um grito de glória a Deus? Aquele altar estava quebrado, gente, mas ainda assim aquele altar tinha dono. Eu não sei como é que está a sua vida aqui hoje, igreja, mas você tem um dono. Você é um altar nas mãos do Senhor, e você tem dono. Elias, ele vai pegar esse altar e ele vai consertar esse altar. Você sabia que para consertar a nossa vida a gente tem que ter coragem? Houve um momento na minha vida que eu tentava tapar o sol com a peneira. Houve um tempo na minha vida que eu servia a Deus presidindo obra, mas vivendo de aparência. Quem está entendendo, diga amém. Houve um tempo na minha vida que eu subia para pregar, mas o meu coração não estava no altar. Meu coração não estava naquela pregação. Estava triste. Meu altar estava quebrado devido a tantas pisaduras, machucaduras, devido a tantas falhas. Porque para a gente acertar, a gente também erra. Quem entendeu, diga amém. Até que eu tive coragem para simplesmente consertar o altar. Eu estava quebrado, mas eu ainda tinha dono. E o Senhor aprovou a minha renúncia, a minha decisão de consertar o altar. Então, quando eu reparo meu altar, quando eu decido ter coragem para enfrentar as minhas ruínas, Deus começa a me usar novamente. Aleluia. Quando você decide reparar a tua vida, não importa o nível, não importa a idade, não importa aonde você falhou. O que importa é o que você vai fazer com a tua falha, é o que você vai fazer com as ruínas que te restaram. Elias, ele optou em restaurar, ele optou em recuperar, ele optou em consertar. O Shalom de Deus tem esse poder. O que está quebrado na sua vida, Deus pode consertar. Quem pode aplaudir a Jesus aí? Ô, glória! Para eu não perder o raciocínio e você me acompanhar, o texto no verso 31 diz que Elias, ele vai tomar 12 pedras. Quantas pedras? Vai representar as 12 tribos de Israel. Ele pega 12 pedras que ele encontra. Isso significa, queridos, que Elias, ele vai contar com as pedras que estavam perto dele. Para a gente ter coragem, para a gente encarar as nossas ruínas, nós temos que usar aquilo que nós temos. Quem entendeu, diga amém. Houve um tempo que eu trabalhava numa emissora, que eu usava uma mesa de som enorme, tudo digital, e uma emissora via satélite. O que isso significa, bispo? Que enquanto eu estava falando para São Paulo, a minha voz e tudo que eu tocava, os louvores, também saía no Rio de Janeiro, também saía em Minas Gerais, em Itapetininga. Era uma rádio via satélite. Mas esse tempo passou. Quem entendeu, diga amém. Eu não estou mais numa rádio via satélite. E talvez alguém, para pregar a palavra, podia dizer assim: tá, agora eu não vou pregar a palavra mais através do rádio, que eu não estou mais numa rádio via satélite. Eu não estou numa rádio local que pega somente em algumas cidades. Mas Deus me deu uma rádio web, uma rádio via internet, que é a Motivasat. Então eu descubro que a rádio Motivasat é uma das pedras que Deus me deu. E com essa ferramenta, Deus faz eu alcançar aonde outras emissoras alcançam. Eu posso ouvir glória a Deus aí? Deixa eu falar uma coisa para a senhora, para você. Use o que está nas suas mãos. Recomece daquilo que você tem.
Recomece daquilo que você tem. Não espere as grandes coisas acontecerem. Não espere um grande arranha-céu, um grande prédio. Comece pela estrutura. Comece pelo alicerce. O importante é você encarar as ruínas, escolher as pedras e recomeçar. E consertar aquilo que foi quebrado. Uma amizade que se desfez. Reate. Falhou com alguém, ou alguém falhou com você, um pedido de perdão é uma pedra para você reconstruir a sua vida. Não há nada que nós não possamos refazer quando nós queremos. Elias, ele pega aquelas pedras que simbolizavam as 12 tribos. E no verso 32 diz: e com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Está vendo, igreja? O altar estava quebrado, mas ele tomou a decisão de consertar. Existem duas atitudes que eu possa tomar quando algo se rompe na minha vida: ficar prostrado, velando a morte do que eu amava, se conformando com aquilo que se quebrou, ou a segunda opção, pegar as pedras e consertar e dar a volta por cima. Eu prefiro dar a volta por cima. Quem quer dar a volta por cima, levanta a tua mão aí. Quem quer dar a volta por cima, aleluia, edifique um altar para o Senhor. Altar é lugar de oferecer, altar é lugar de sacrificar, altar é lugar de renúncia, altar é lugar de pagar preço. Mas desde o tempo de Elias, eu nunca vi um altar ficar ausente, eu nunca ouvi um altar não ter resposta. Todos os homens que ofereceram altares e sacrifícios para o Senhor obtiveram resposta. Aplauda o Senhor. Deus tem resposta nesse altar para a tua vida. Tudo que você precisa está aqui, ó. Está no altar de Deus. Oh, aleluia. E aí ele vai fazer uma série como se fosse um ritual, né? Presta atenção. Ele traz as pedras, ele conserta o altar fica pronto. Depois ele vai fazer um rego, não é? Ele vai abrir como se fosse uma canalização, aonde a água iria passar. Ele vai fazer uma série, uma sequência de preparação. Eu aprendo que nós temos que preparar o nosso milagre, irmãos. Nós temos que ter um projeto de vida. Nós temos que planejar. Embora Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Mas se você planejar, as bênçãos acontecem de forma mais controlada. Você sabe o que você quer, você sabe onde você vai chegar. Você sabe o que você tem, você sabe o que você não tem. Aleluia. E aí ele vai preparar tudo isso, não é? Olha lá, para ser fiel ao texto. Faz um rego. Depois ele vai medir certinho a largura, a medida. E aí ele vai pegar a lenha, ele vai dividir o bezerro em pedaços e a pôs sobre a lenha. Então ele vai colocar a lenha sobre o altar. Não se coloca a lenha debaixo do altar. Para que a lenha seja queimada, o altar tem que estar consertado. Quem entendeu, diga amém. Tem que estar consertado, senão não pega fogo. E depois da lenha, ele vai cortar aquele bezerro em pedaços. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que ele vai colocar um bezerro. Bezerro era o melhor. Bezerro era o melhor. Ele vai cortar em pedaços. Isso se chama trabalho. Detalhes. Não ofereça nada de ruim para Deus, igreja. Eu vou fazer uma oração, eu nem termino de orar, eu já parei de orar. Eu vou louvar, já desisto de louvar. Eu vou fazer as coisas de qualquer maneira. Então não faça, irmãos. Nós temos que fazer tudo para Deus com a melhor excelência possível. Nós temos que oferecer a melhor oferta de adoração para Deus. Sempre é o melhor. Posso ouvir glória a Deus aí? Sempre é o melhor. Se eu vou varrer a casa, né, como as donas de casa fazem, aí tem um pouquinho ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um pouquinho debaixo de tapete. Depois que a visita foi embora, eu termino. Não, vai tudo certinho. Deixe tudo organizado. Quem está entendendo, irmãos? Isso é um exemplo que eu estou dando. Elias, ele foi detalhista.
E aí no verso 34 diz: enchei a água de 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E faça isso por 3 vezes. Cântaro é como se fosse um recipiente de água, é como se fosse um balde, como se fosse uma bacia. Por que 4 cântaros? Porque deveria ter água suficiente para molhar o holocausto, que era o bezerro, molhar a lenha, embora a lenha não se molhe, porque senão não pega fogo. E tinha que ter água suficiente para preencher aquele espaço que ele fez em volta do altar, que o texto chama de rego. Mas por que tanta água assim? Como que o fogo ia consumir pedra? Como que o fogo ia consumir lenha? Como que o fogo ia consumir holocausto, sendo que tinha água? É porque Elias, ele queria dar a autenticidade àquele propósito. Elias queria deixar claro para os profetas de Baal que o Deus que ele servira era um Deus que se manifestava em fogo. E havia um comentário, um fato, que houve profetas e houve sacerdotes que eles queriam enganar as pessoas. Então as pessoas que traziam seus holocaustos e colocavam sobre aqueles altares, eles viam o fogo pegar. Mas olha para você ver a astúcia dos falsos profetas. Olha para você ver a astúcia dos falsos sacerdotes. Eles colocavam um fogo numa espécie de funil embaixo do altar. Então, quando eles iam adorar, eles acendiam aquele fogo e ficava pegando. Aí o povo ficava adorando, achando que era Deus. E com isso eles manipulavam as pessoas que achavam que estavam adorando a Deus. Sabe o que nós temos que vigiar hoje, irmãos? Hoje tem muita gente dizendo que serve a Deus. Hoje tem muita gente dizendo que é altar, dizendo que é o do Senhor, e é um espírito de engano, irmãos. Tem lágrima, tem barulho, tem tudo, menos a presença de Deus. Elias, ele faz questão de molhar tudo, para que quando o fogo caísse, o povo não teria dúvida que aquele fogo era um fogo consumidor. Oremai, Tchocalasiri andarás. Deus me lembra aqui o que está escrito em Salmos 104, verso 4. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros labaredas de fogo. O crente tem que ser cheio do fogo. O crente tem que andar no fogo. O crente tem que alimentar o fogo. Crente não pode ser vazio, não pode ser gelado. Crente tem que ser cheio do fogo, fogo da palavra, fogo da presença, fogo da renúncia. Posso ouvir glória a Deus aí ou não? Quem quer ser queimado por esse fogo aí? Tanto é que, para encerrar a palavra, já são 20:9. O texto diz que depois que eles oferecem manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que confirme a tua palavra, que fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu, olha a sequência, consumiu o holocausto que estava molhado, consumiu a lenha que estava molhada, consumiu as pedras que estavam com água, e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava naquele rego. Levanta a mão e dá um grito de glória a Deus. Irmãos, algo que cai, pensa comigo, algo que cai, vem de cima ou vem de baixo? De cima. Ó, os falsos sacerdotes colocavam fogo debaixo do altar para enganar o povo, e eles achavam que estavam adorando. Elias molha tudo, porque geralmente é a água que acaba com fogo. Mas nesse texto nós entendemos que o fogo caiu do céu. Posso ouvir glória a Deus?
Não foi o homem que colocou fogo, não foi Elias que colocou fogo. O fogo caiu dos céus e saiu consumindo tudo o que estava no altar. Posso ouvir um glória a Deus? Não restou dúvida que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, é o Deus todo-poderoso. Levanta a mão. Muita gente vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente você é uma serva de Deus, verdadeiramente você é um homem de Deus, verdadeiramente você é profeta de Deus, porque primeiro ele reparou, primeiro ele consertou, depois ele ofereceu, depois que ele oferece, ele ora, e depois que ele ora, Deus responde com fogo. Deus vai responder a nossa oração. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aplauda Jesus. Recebe essa palavra no teu espírito. Amém? Deus vai responder a nossa oração. E os nossos inimigos serão confundidos. Os nossos inimigos saberão que há um Deus neste lugar, que responde com fogo. Um Deus que cumpre o que Ele promete. Não há nada que você ofereça para Deus que Ele não venha receber. E não há nada que Ele receba que Ele não venha responder. Resumo: o que está quebrado na tua vida hoje? O que está quebrado? O que está em ruínas hoje na tua vida? Você tem duas opções. A primeira, se conformar com essas ruínas. A segunda é você ter coragem de encarar essas ruínas e voltar a reconstruir a tua vida. Eu escolhi reconstruir a minha vida. E eu tenho visto o fogo cair do céu todos os dias na minha casa. Eu tenho visto o fogo dos céus cair todos os cultos da Renovar. Aonde nós temos uma igreja aberta, eu tenho visto o fogo dos céus recuperando pessoas afastadas, levantando pessoas caídas, dando uma nova oportunidade para quem estava afastado. O fogo dos céus está queimando por almas. O fogo dos céus está queimando por bênçãos. O fogo dos céus está queimando por salvação. O fogo dos céus está queimando sobre uma nova oportunidade para quem quer viver um novo tempo com Deus. Se você deseja isso, fica de pé no teu lugar. Oh, aleluia! Eu quero orar por você. Aonde você está mesmo? Aonde você está? Coloque a mão sobre o teu coração agora. Oh, você que está em casa, coloque o nome nos comentários aí. Coloque nome de pessoas que estão com a vida quebrada. Ou talvez a tua fé está quebrada, talvez as tuas finanças estão quebradas, talvez a tua alegria foi quebrada, talvez tenha algo que o inimigo quebrou, mas tenha coragem, encare essas ruínas, use a fé que você tem, use a pedra angular que é Jesus, use a pedra que você tem, a pedra principal. Oh, aleluia, use hoje tudo aquilo que Deus está colocando diante dos teus olhos. E diga comigo: meu Deus e meu Pai. Diga bem forte: meu Deus e meu Pai, eu terei coragem para encarar as ruínas da minha vida. Diga: usarei as pedras que o Senhor me deu, e com elas edificarei, consertarei um novo altar, onde o Senhor responderá tudo aquilo que eu oferecer da terra para os céus, porque os céus responderá o que for colocado no altar, pois o altar não me toma, o altar não me rouba, o altar me devolve tudo aquilo que eu coloco
sobre ele. Quem pode ofertar um glória a Deus? Quem pode oferecer um grito de aleluia? Senhor, começa a tocar sobre esse povo agora, que tem vivido desafios, meu Pai, desafios na tua saúde, desafios na tua casa, desafios, ó Deus, na tua família. Oh, meu Deus, quantos corações estão quebrados, quantos corações estão em ruínas, quantas pessoas que antes estavam no altar, quantas pessoas que antes eram um altar vivo, mas alguma coisa aconteceu, uma crise veio, Pai, e quando a crise vem, ela vem para quebrar, ela vem para destruir, mas a missão de Jesus Cristo pela tua palavra é trazer vida plena, vida com abundância. Então manifesta, Senhor, o teu shalom, e neste momento conserte o altar, Pai, levanta esta pessoa, faça ela caminhar nos trilhos que o Senhor há de preparar para ela caminhar. Meu Deus, levanta os caídos, começa a fortalecer os fracos, vai curando os doentes agora, Pai. Seja o Senhor a manifestar com fogo, seja o Senhor a trazer a resposta. Nós declaramos, Senhor, que deste dia 10 até o último dia do mês de junho, haverá uma resposta satisfatória, Senhor, porque esta palavra é boa, essa palavra trouxe ânimo, essa palavra trouxe fé. Boa é esta palavra. Então responda, Senhor, responda essa esposa que pede pelo marido, responde essa mãe que pede pelos teus filhos, responda a tua igreja que pede por uma resposta nestes dias tenebrosos, nesses dias onde os demônios querem confundir as mentes, nesses dias de crise, de dificuldade. Responda, Senhor, e mostre que só o Senhor é Deus, que caia fogo nos céus e venha convencer os nossos inimigos, ao ponto deles entenderem que o Senhor é o verdadeiro Deus de Israel. Orerandarás, soreandarás. Levanta as mãos, igreja, para os céus agora. Recebe ânimo, recebe coragem. Levanta você desse pó, levanta você dessa ruína, levanta você do chão. Vai à luta, invoque o poder do Deus vivo, Ele vai te responder, Senhor. Nós acreditamos nas tuas respostas, nós acreditamos nesse culto do sobrenatural. O que estava em ruínas será consertado, e fogo dos céus cairá sobre nós, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: eu tomo posse, e aplauda ao Senhor bem forte aí. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Pode nos assentar. Você que ficou com a gente também, Deus abençoe vocês. Venha renovar em Cristo, aleluia, queridos. Como Deus fala, né?